Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que me mandaram, né? Que é tudo sobre os meus intercâmbios, qual a melhor forma, o que você achou, o que não sei o quê. Que eu acho que são perguntas muito interessantes que eu tenho certeza que vão ajudar vocês de alguma forma. Então vamos começar. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta, foi da Júlia Veríssimo. Ela perguntou, como foi a evolução do seu inglês no high school e as provas? Como tu lidava para estudar e responder as questões sem esquecer nada? E como foi no vestibular? Bom, a evolução do meu inglês no high school, assim, sem dúvida alguma, eu acho que o intercâmbio de high school é o intercâmbio que você melhor aprimora o seu inglês, digamos assim, sabe? Eu acho que assim, o inglês melhorou muito. Eu já fui formada no inglês, eu estudei, sei lá, 7, 8 anos em curso de inglês, fora o inglês de escola, né, que é aquele muito básico. Sempre fiz curso de inglês desde pequenininha, então eu já estava formada, fiz conversação, assim, intensiva antes do meu intercâmbio, e eu fui pra lá, tipo assim, eu sabia o inglês. E claro que você fica com algumas dúvidas, ainda mais em escola, alguns termos e tal, mas você tá constantemente aprendendo, isso é muito legal. E você ficando também numa família, host family ali, tipo uma família mesmo do local, no meu caso uma família canadense, você aprende demais. Então quando eu não sabia alguma coisa eu perguntava, eles me respondiam, eles me davam várias dicas, me ensinavam muitas coisas. Então assim, no high school tenho certeza que meu inglês melhorou muito quando eu voltei pro Brasil. Muito mesmo, vale a pena. Bom, a segunda pergunta da Júlia foi como eu lidava com as provas, né? Pra não esquecer a matéria e etc, pra eu estudar. E assim, eu fazia muitas matérias práticas que não tinham provas. Tipo assim, a forma que o professor te avaliava era com trabalhos práticos. Porque eu fazia, por exemplo, fotografia, TV e filme, cooking class, que era pra você aprender a cozinhar, espanhol. Tinha 2 matérias de inglês, que era obrigatória para intercambista, e matemática. Então, basicamente, eu só tinha prova nessas 2 matérias de inglês, que uma era mais, assim, vocabulários e tal, e a outra era mais interpretação, meio que literatura, porque a gente tinha que ler muitos livros. Então, isso sim era mais complicado, porque a gente tinha que ler livros em casa para responder as questões na prova, enfim, era prova mesmo. Em espanhol também eu fazia prova escrita e oral também, mas pra mim foi super de boa, eu até ajudava os canadenses. E a outra era matemática. Mas assim, por ser número é mais tranquilo, mas óbvio, várias coisas, vários vocabulários em relação à matemática eu não sabia. Toda a matéria eu já sabia porque eu já tinha estudado no ensino médio aqui no Brasil, né? Mas assim, alguns termos eu realmente não sabia, então eu tinha que decorar. Então o que eu fazia pra eu estar preparada para a prova, né? Além de ler os livros que pediam e etc. Eu prestava muita atenção na aula, que é muito importante. Quando eu não sabia algumas palavras, eu tentava... Gente, decorar, não tem jeito. Eu tentava ficar decorando, tentava colocar em alguma frase para não esquecer o sentido. Perguntava minha host family, me ajuda aqui, não sei o quê. Então, assim, era basicamente quando você realmente não sabia alguma coisa, você tinha que ficar decorando. Eu ficava em casa estudando direto até decorar e estar preparada para a prova. E lá, assim, eu achei o ensino muito de boa, sabe? O inglês que era um pouco mais complicado, a aula de inglês, porque era aula... A nossa turma era só para intercambista, então eles pegavam mais pesado mesmo. Então a gente tinha muito livro para ler, então era um pouco maçante, sabe? E a última pergunta dela foi: e como você foi no vestibular? Eu acredito que ela esteja perguntando de como foi voltar de um intercâmbio de high school pra fazer vestibular, talvez, né? Porque assim, isso é meio ruim porque quebra o seu estudo. Eu me formei no ensino médio, já embarquei pro meu intercâmbio, me formei em dezembro, fui em janeiro pro intercâmbio e voltei em julho, né? Então, como essa questão de vestibular é bem complicada, quando eu fui pro meu intercâmbio eu já estava até matriculada numa faculdade, mas aí quando voltou eu acabei que eu desisti, eu não tinha conseguido passar pra pública que eu queria fazer cinema, enfim. Então, e aí eu voltei também com outras ideias, e aí desisti de fazer o cinema, por mais que eu quisesse, mas minha família também, várias pessoas ficavam falando, mas é muito fraco no Brasil, não faz outra coisa e depois você puxa pra cinema, então foi o que eu fiz. Tava muito na dúvida de fazer o jornalismo e publicidade, então o que eu fiz? Comecei a estudar sozinha pro vestibular, em casa. Peguei todo o material que eu tinha no ensino médio, e isso foi muito ruim, sabe? Eu acho que, eu sugiro assim, você voltou de um intercâmbio e ainda vai fazer vestibular pra entrar numa faculdade, vai pra um cursinho, porque você perde muito ritmo. Então, assim, ou você já vai pro intercâmbio já matriculado numa faculdade, já tenta passar antes, sabe? Eu fiquei em reclassificação, seja lá o que for. Ou quando você retornar, faz um cursinho pra estudar, porque realmente é bem ruim nesse sentido. A Beatriz Verlangieri, eu não sei falar o sobrenome dela, Beatriz, me desculpa. Ela falou: gostaria de saber sobre o processo para entrar na Disney, para trabalhar na Disney, né?
Eu nunca falei isso aqui no canal, na verdade eu tinha um outro canal que eu falei um pouquinho desses processos e tal, mas na época tinha muitos canais falando sobre isso, principalmente o Igor Saringer, que ele foi na mesma época que eu e ele deu aquele boom sobre vídeos da Disney, então eu não achei a necessidade, mas muitas pessoas me perguntam, isso é uma dúvida frequente, porque só tem uma agência que a Disney fez parceria, que é a STB, que ela faz essa mediação, digamos assim, do processo seletivo. Então a primeira fase é com a STB, com os recrutadores da STB, e depois a segunda fase é com os recrutadores da Disney mesmo em São Paulo. Então o processo basicamente, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas basicamente você tem que ter mais de 18 anos, você tem que estar necessariamente fazendo uma faculdade, né? Você pode ter 40 anos e estar numa faculdade, mas tem que ser faculdade, tem que ser graduação e não pode ser à distância, tem que ser presencial. Então tem essas regrinhas. Você tem que estar do segundo período até o sétimo período, de quem for 8. Você não pode estar, tipo, no último, sabe, período, com monografia, etc, pra fazer o programa. Porque você não pode ir formando pra fazer o programa e tal. E assim, ter inglês fluente, tá aberto a essas novas culturas e se dedicar mesmo ao trabalho e tal. Gostar bastante de Disney, porque você vai conviver com tudo da Disney, você vai trabalhar na Disney, você vai morar no condomínio da Disney. Então, e também ter ciência que você vai ter que arcar com algumas despesas, no caso, passagem aérea de ida e volta, seguro-saúde, que, nossa, seguro-saúde é muito caro, gente. Que a Disney pede um seguro-saúde específico que é absurdo de caro. Visto de trabalho para os Estados Unidos, passaporte para quem não tiver. Então, assim, são uns gastos, assim, que no final das contas, eu fiz as contas, eu gastei 6 mil e poucos reais, quase 7 mil reais, só pra ir trabalhar na Disney. Claro que você pode, você consegue super de boa pegar esse dinheiro de volta só trabalhando, mas assim, né, eu preferi gastar o dinheiro lá, passear, depois fui pra Nova York, não sei o que, mas tem gente que super conseguiu recuperar todo o dinheiro gasto antes, né, pra esse intercâmbio. Bom, a outra pergunta é da Bruna Matos. Queria muito saber sobre pós-graduação em Portugal, principalmente sobre bolsas. Bom, eu sei que em algumas universidades, até a Universidade de Coimbra era assim, quando você começava uma graduação, você já podia fazer um mestrado integrado, que isso é muito bom. Ao invés de você estudar 3 anos, que lá a licenciatura, acho que se não me engano é de 3 anos, você fazia 4 ou 5 anos, você já saía com um diploma de mestrado também. Então isso era bem interessante. Agora, para mestrados ou doutorados, para nós brasileiros, a gente quer ir lá fazer, é o seguinte, existem muitas universidades que fazem parcerias com quem fala a língua portuguesa. Então, para nós brasileiros, sai um pouco mais barato do que o valor para estrangeiro, sabe? Inclusive, o irmão do meu namorado estava pesquisando para a área dele, mas ele é mais economia, na Universidade do Porto e tal, e tinha um valor diferenciado para brasileiros e que estava na faixa de 1.000 e poucos euros ao ano. E se você tiver uma cidadania europeia, sai bem mais barato do que o valor para estrangeiro, né? Que sai na faixa de 1.000 e pouquinho euros por ano. Então você paga o ano estudado, mas você consegue dividir não é dividir, não é que nem aqui no Brasil que você divide no cartão, mas você consegue pagar esse valor em parcelas, paga, sei lá, 50% ou 40% já no ato da matrícula e depois você vai diluindo esse valor em alguns meses, né? Assim, o mestrado e o doutorado na Universidade de Coimbra, se eu não me engano, é a mais cara de Portugal. Tá caríssimo. Eu até conferi aqui o preço, entrei aqui no site da UC agora e tá 7.000 euros o ano estudado pra estrangeiro. Tá bem caro mesmo. Sai basicamente um valor de uma pós aqui no Brasil, dependendo da faculdade aqui, né? Então, mas as outras universidades estão na faixa de 2.500 euros o ano estudado, né? Então, assim, acaba que vale mais a pena até, não só pela experiência, mas acaba saindo mais barato estudar lá do que estudar aqui em universidade particular aqui, por exemplo, né? Então, e a questão de bolsa que você me perguntou, Bruna, eu não sei te responder porque a bolsa varia de cada universidade, então você teria que entrar na universidade específica, né, e ver se eles têm algum programa de bolsas para estrangeiro, mas por muitas delas terem esse valor diferenciado, muitas das vezes para brasileiros, acredito que não tenha muita variedade de bolsas, assim, para conseguir, para fazer uma pós. Mas, se você verificar aí no próprio site da universidade que você gostaria de fazer o curso, provavelmente você vai conseguir obter essas informações. A próxima é do Gabriel Lins. Qual é o melhor jeito de levar dinheiro para um intercâmbio? Bom, eu me ferrei um pouquinho nesse último intercâmbio em relação a isso, porque assim, o primeiro intercâmbio eu fui de Travel Money, né, aquele cartãozinho onde meio que de débito, né, porque você só bota o dinheiro ali, então assim, por exemplo, botei $500 ali,
Então, ele era, tipo, só de dólar canadense, o cartão que eu fiz pro Canadá, e aí botei $500 canadenses. E aí eu ia gastando aquele dinheiro até acabar e meu pai ia depositando. Era assim. Pra Disney, quando eu morei lá em Orlando, eu levei cash pros primeiros dias, mas a própria Disney fez uma conta bancária do Citibank pra gente, porque a gente tinha que receber o nosso salário. Enfim, então eu tinha uma conta lá, que era de débito também, mas da própria Disney, que durou só o período do meu intercâmbio lá. E pra Portugal, eu fiz esse amado cartão aqui, que me ferrou muito. Por a gente ser cliente Bradesco, a gente simplesmente resolveu fazer, porque saía barato, não sei o quê, e ele era só de euro. E é um travel money, Visa, né? E aí meu pai foi, a gente até depositou, sei lá, 100 e poucos euros só pra testar. E aí quando eu cheguei lá, eu não conseguia simplesmente sacar dinheiro. Por quê? Eu ia nos caixas eletrônicos que estão na rua e ele não tinha o chip. Sabe quando tem um chipzinho aqui que ele engole o cartão? Não tinha o chip, ele é só de tarja magnética. Então simplesmente nenhum caixa eletrônico reconhecia esse cartão. Então eu não conseguia sacar dinheiro. Então eu comecei a ficar um pouco desesperada, né? E aí eu fui testando em lojas do shopping. Algumas lojas aceitavam. E alguns mercados. Então, eu basicamente gastei todo o dinheiro que eu tinha aqui, Pingo Doce, que é o mercado, comprando comida, porque era um dos únicos lugares que basicamente aceitava esse cartão. E aí eu liguei pro meu pai e falei, olha, não tá rolando, não consigo sacar, enfim, vamos arrumar outro jeito. E aí pesquisando muito e falando com outros brasileiros que já tinham ido, né, pra lá, feito intercâmbio lá e etc. Eu e os meus amigos foram na minha onda também, e a gente criou uma conta universitária no Santander Tota. Eu até fiz um vídeo aqui, quando eu tava lá em Portugal, falando sobre como criar uma conta no Santander Tota, as vantagens e tal, e como transferir dinheiro pra Europa, né? Então eu vou deixar linkado aqui também pra vocês assistirem, mas basicamente era isso. Você podia fazer um cartão, que era de débito, sem custo algum por ser estudante. Eu só tive que ir lá no banco, no Santander, levei todos os documentos pra comprovar que eu tava estudando na Universidade de Coimbra, blá blá blá, era menor de tantos anos, eu não sei agora quantos anos, acho que 24, 25, não sei. E aí eu não paguei nada e, tipo assim, demorou uma semana, recebi o cartão e eu simplesmente usei aquele cartão na Europa toda. Tipo, fui pra Paris, saquei dinheiro, de boa. Só não funcionou quando eu fui pra Inglaterra, pra Escócia e pra Irlanda do Norte, porque era Libra. Mas você saca o dinheiro antes e troca. Então, e como meu pai me enviava o dinheiro, era pelo TransferWise, que é uma plataforma que basicamente você paga num boleto bancário o valor, você escolhe o valor que você quer. A taxa é muito básica, é muito melhor. Então, eu escolhi o valor que eu queria, mandava o boleto pro meu pai pagava, tinha 24 horas de vencimento, ele pagava aquele boleto em real e, se não me engano, 3 dias úteis chegava o dinheiro em euro no meu cartão. Então, o ruim era essa questão de 3 dias úteis, às vezes quando pegava feriado, demorava quase... Eu já peguei época que demorou quase uma semana pra chegar o dinheiro, e aí eu fiquei realmente apertada, tive que pedir dinheiro emprestado, foi horrível. Mas é uma forma que é super barata pra você enviar o dinheiro. Então, realmente funcionou comigo, foi de boa. No final do meu intercâmbio, eu fui lá e cancelei o cartão sem nenhum custo, foi de boa, sabe? Vou deixar o link aqui, não deixe de assistir, porque é bem interessante. Bom, a Bruna Nieto me mandou 8 perguntas. Acho que é Nieto, eu não sei como falo o sobrenome. Me mandou 8 perguntas. Então, vamos lá. A primeira foi, como foram as entrevistas no intercâmbio da Disney? Bom, então, basicamente, pro processo da Disney, você passa por 2 sessões de entrevistas, né? A primeira é com os recrutadores da própria STB, então é super de boa, mas ela é em dupla ou trio. Eu fiz em trio e ainda com meu namorado na mesma entrevista, eu falei assim, ferrou, né? Ou vai ser eu ou ele, porque, né, a concorrência era grande. Então era bem tranquila mesmo. E a segunda já era com os recrutadores da Disney em São Paulo, então eu tive que ir pra São Paulo, fiquei hospedada lá um tempinho, fiquei 2 ou 3 dias em São Paulo. Você tem que ir de social e tal, e é individual com a pessoa ali na sua frente, então, é horrível, você fica mega nervosa, mas assim, super, sabe, depois a pessoa foi me deixando, o meu entrevistador foi me deixando muito confortável, porque eu tava muito nervosa, sabe. Então, ou seja, a primeira etapa é com uma brasileira que simplesmente trabalha na agência, e na segunda realmente com pessoas que trabalham na Disney, são recrutadores da Disney, então é bem complicado isso. Mas você tira de letra se você tiver um bom inglês e tentar se acalmar antes, porque eu fui muito nervosa, mas deu certo. Como você organizava a sua alimentação na Disney? Então, gente, eu basicamente queria economizar dinheiro, porque eu fiquei 9 ou 10 dias em Nova York depois, e eu que paguei toda a minha viagem de Nova York. Então, eu basicamente comia todo dia em casa antes de ir trabalhar, até porque eu trabalhava, tipo,
à noite, né? Por causa dos desfiles e show de fogos e tal. Então, quase todos os dias eu trabalhava à noite, então eu tinha todo dia pra cozinhar e pra comer em casa. E, claro, levava, tipo, uma jantinha, uma marmitinha, muitas das vezes, pro trabalho. E lá a gente esquentava, né? Naqueles túneis subterrâneos do Magic Kingdom, a gente tinha a nossa cafeteria, onde eu podia esquentar. Tinha vários micro-ondas e eu esquentava minha comida. Ou quando eu não tava afim de levar comida, eu comprava lá. Também tinha lugar pra comprar lá. E, claro, eu, Bruna, tava tentando economizar dinheiro. Então, eu cozinhava muito em casa. Valia mais a pena comprar coisa no mercado. Então, eu fazia arroz, estrogonofe, não sei o quê, muita salada. O que você achou que foi diferencial pra passar no processo seletivo da Disney? Nossa, essa é difícil. Eu acho que assim, eu me preparei bastante antes. Tem gente que chega completamente alienado, sem saber como funciona nada, sem pesquisar nada. Então, eu fiz uma listagem de possíveis perguntas que poderiam me fazer. Me falaram, basicamente eles perguntam, tipo, por que você gostaria de trabalhar na Disney? Qual é o seu diferencial? Tipo, quais são as suas qualidades? Como você acha que isso vai melhorar a sua vida pessoal, a sua vida profissional e etc. Era basicamente perguntas assim. Então, eu fui meio que treinando em casa, escrevendo mesmo possíveis perguntas e o que eu poderia responder pra cada uma delas e tal. Situações que muitas das vezes eles perguntavam, o que você faria se uma criança fizesse isso e isso? Então, você tinha que ter um raciocínio mais rápido, você não podia ficar pensando muito, sabe? Então, era se preparar. Sabe, fazer muita conversação em casa. Qual a sua função de trabalho na Disney? Escolheria outra se pudesse? Eu fui PEC, né? Que era basicamente, eu já falei aqui em vários vídeos, que eu organizava as pessoas pra não estarem no meio do caminho enquanto a parada tava vindo, que era aquele desfile com os personagens, com os carros alegóricos, tipo o carnaval. Era basicamente isso, eu tinha que deixar as pessoas com... Eu tinha que dar safety pra elas, sabe? Tipo, ou seja, eu tinha que deixá-las seguras durante as paradas, o show de fogos, etc, organizar direitinho, porque a Disney é toda organizada, toda bonitinha, então a pessoa tinha que ficar atrás da linha, senhor, fica aqui, não sei o quê. E quando não tinha isso, eu basicamente ficava dando informações, eu brincava com as crianças e tal. Então eu tinha que saber todo o parque decorado na minha cabeça, então era muito interessante, eu falava muito inglês, traduzia muito coisa de inglês pra português também. Mas se eu pudesse, talvez eu escolheria ser merchan. Que merchan é você trabalhar nas lojas. Eu sempre gostei muito disso. Quando eu era pequena, eu sempre brincava de vender coisas em loja, que eu trabalhava em loja, não sei o quê. Então eu acho que eu iria gostar bastante disso. 5. Você ficou quanto tempo em Portugal? Eu fiquei 5 meses e pouco, quase 6 meses. Como fez com a papelada da faculdade? Então, como eu já falei, por mais que eu tenha feito eu fiz intercâmbio em parceria da minha faculdade aqui do Brasil, né? Minha faculdade é parceria com a Universidade de Coimbra e tal. A minha faculdade não me ajudou em nada com a papelada, simplesmente nada mesmo. Eles tinham lá um edital onde você podia tirar algumas dúvidas, mas assim, eles não fizeram nada. Eu tinha que fazer tudo. Então, eu li o edital e sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu tava guardando as documentações da Universidade de Coimbra pra depois preencher quais as matérias que eu queria, quantidade de crédito, blá blá blá. E aí, depois eu tive que dar a entrada no processo de visto, que é muito demorado, muito chato, com trocentos mil documentos que você tem que fazer e tal. Então, isso era bem chatinho, mas foi tranquilo, sim. Quais os gastos de cada intercâmbio? Então, como eu falei aqui, eu já fiz até um vídeo falando do meu gasto do intercâmbio do Canadá, que basicamente sai em 20 e poucos mil reais para os 6 meses, né? Mas assim, esse valor já incluía transporte, alimentação, a família me dava tudo, né? A moradia lá, o colégio que era público, então basicamente eu não tinha gasto com nada. Só que assim, eu quero comprar uma roupa, eu vou lá e compro. Eu quero comprar, sei lá, um chiclete, um sorvete, eu comprava. Então, basicamente saiu nesse valor de 20 e poucos mil reais e o dólar tava bem barato, né? Na época foi 2013, ou seja, eu fechei o pacote em 2012, sabe? E o da Disney, se eu não me engano, eu gastei na faixa de 6 mil e poucos reais, só com passagem aérea, visto de trabalho e como é o nome? E o seguro saúde também, mas a minha passagem aérea foi um pouco mais cara porque eu parei em Nova York e depois voltei pro Brasil, né? Então, basicamente, foi esse valor. E de Portugal eu não tive nenhum gasto, literalmente não tive nenhum gasto, tirando o visto que custou, sei lá, 300 reais, não sei, 200 e poucos reais. E o seguro-saúde, que foi acho que 1.200 reais por 6 meses e cobria na Europa toda, sabe? Então eu não tive... claro, e a passagem aérea que foi acho que 2.500 reais. E de volta, voo direto do Rio pra Lisboa.
Então, foi basicamente esse valor, assim, porque de faculdade eu não paguei nada, não paguei nenhuma taxa, e o valor que meu pai me mandava por mês era mais barato do que ele me sustentar no Rio de Janeiro, sabe? Tipo, é absurdo. E, pra terminar, qual dos intercâmbios você gostou mais? Gente, cada intercâmbio é muito diferente. Um é de escola, outro é de trabalho e outro é de universidade. Então, eu tive... Nossa, é maravilhoso ter esse tipo de experiência completamente diferente. Mas, assim, eu acho que o que eu aproveitei mais talvez tenha sido de Portugal, porque eu tinha oportunidade de viajar mais, porque eu tava muito perto ali, mais barato e tal. O do Canadá eu tive mais oportunidade de aprender a língua mesmo, de conviver mesmo com as pessoas locais, né? E a da Disney foi uma experiência muito mágica, assim, de trabalhar num lugar mágico e poder proporcionar isso para as pessoas, sabe? Ter essa experiência, assim, foi maravilhoso. Mas eu não sei, eu não tenho um favorito. São completamente diferentes e eu acho que todos são válidos, são maravilhosos. Não sei responder qual que é o melhor, qual que eu gostei mais, sinceramente eu não sei. Mas sem dúvida o que eu aproveitei mais foi o de Portugal. Bom, gente, é basicamente isso. Tem uma última pergunta aqui, que é da Daiane da Silva, mas a pergunta dela sobre bolsa de intercâmbio para estudar fora, sabe? Para fazer uma graduação fora, ou para fazer uma pós, um mestrado e tal, nos Estados Unidos ou no Canadá. Então vou selecionar esses dois países e vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, porque tem muitos detalhes, muita coisa para falar, e esse vídeo já tá enorme, e eu vou me despedir aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, e se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, de respondendo perguntas, só deixar aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo se vocês gostaram, porque ajuda bastante. E, enfim, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e um beijo até a próxima. Tchau, tchau!